Semana 30 da nossa série de leituras, antepenúltima. E chegamos no apóstolo Paulo. Tanta coisa. As viagens missionárias em Atos, os ensinamentos nas cartas. Paulo fez tanto, gente, tem tanto para nós. Paulo é indispensável na igreja luterana. Lutero se baseou muito em sua explicação do Evangelho no que Paulo escreveu. E eu escolhi destacar para nós hoje, dentro do nosso estudo, o texto de Atos 17, que foi lido lá no Canadá pela Eliane, por duas razões. Atos 17 é uma possibilidade de resumo do método missionário, do método de Paulo. Paulo comunicou o Evangelho para todas as pessoas, mas ele comunicou especialmente para os gentios, ou seja, para quem não era judeu, para quem não era da religião raiz do cristianismo, para o mundo grego-romano, digamos assim. E também podemos ver em Atos um exemplo claro, bem rico, de como ele fazia essa comunicação do Evangelho para um mundo plural. A segunda razão é porque o que acontece em Atos 17 tem muito a ver com a realidade da nossa igreja aqui no Rio de Janeiro e também mundo afora, em grandes centros urbanos, grandes centros de conhecimento. O que está acontecendo em Atos 17? Paulo está viajando, espalhando a mensagem de Jesus, e ele chega a Atenas, na Grécia, uma cidade importantíssima do mundo antigo. Apesar de Roma ter se tornado a capital política do Império Romano, Atenas ainda era a capital intelectual. Era onde estavam os protagonistas da cultura, os formadores de opinião. E Paulo intencionalmente vai lá e cria uma oportunidade para falar para esses caras. E Paulo comunica o Evangelho do seu jeito característico, argumentando. Se bem é verdade que Paulo é aquele que vai dizer que o Evangelho é muito simples e deve ser acolhido na simplicidade dele, Cristo e Cristo crucificado. Ponto final. Paulo usa, na sua explicação desta mensagem simples, de argumentos. Ele faz uso da retórica, ele faz uso da lógica, ele faz uso da construção concatenada de informações para convencer. Paulo fazia isso nas cartas, Paulo fazia isso na sala de aula, ele fazia isso na sinagoga e ele fazia também onde quer que ele estivesse. Paulo, gente, sabia que quem causa a fé em alguém é o Espírito Santo, que o crédito é dele, que o poder de converter é dele. Só que isso não o fazia Paulo relapso como um comunicador do Evangelho. Pelo contrário, como cooperador do Espírito Santo, o Paulo queria caprichar. Ele queria fazer o seu melhor dentro da sua função de mensageiro. E da comunicação de Paulo em Atenas, nós podemos aprender muitas coisas. Eu vou destacar 3. As carências da cultura, o diferencial de Deus e o peso da ressurreição. Em primeiro lugar, as carências da cultura. O nosso texto começa dizendo que Paulo falava na sinagoga, com judeus e com gentios, e também na praça da cidade, todos os dias, com os que se encontravam ali, grupo de pessoas, os filósofos, e eles começaram a debater com Paulo, e eles perguntavam assim: o que quer dizer esse tagarela? Vamos examinar esse começo, porque aqui há algumas coisas para a gente identificar. Primeira delas, Paulo vê o Evangelho não como algo que apenas ajuda uma pessoa na sua vida pessoal, na sua vida privada. Isso também. Mas Paulo vê o Evangelho na praça, no mercado público. Paulo está no centro da cidade, no mercado, na ágora, onde se ficava sabendo das notícias naquela época,
no centro da comunicação, no comércio, no centro da arte, da política, onde as novidades da filosofia, onde os top trends, por assim dizer, eram espalhados e testados. Paulo não está, gente, intimidado de ir a esses lugares. Pelo contrário, Paulo entende, isso vale para a gente, que o evangelho merece estar aí, fazendo parte desta conversa. Esse primeiro ponto é importante para nós, porque há uma tendência de pensarmos a fé como algo meramente privado, meramente individual. Que eu faço no interior da minha casa, que eu faço com algumas pessoas no domingo na minha igreja. Claro que o cristianismo tem um aspecto de privado e de pessoal, mas ele é muito mais que isso, ele é público, ele é social. A fé que vocês têm, meus irmãos e minhas irmãs, não foi dada para vocês reservá-la num esconderijo, num lugar de confidencial. Não estou falando de impor, não estou falando de domínio, de controle econômico da religião, controle político da igreja. Não vamos exagerar, porque há muito abuso nesse sentido que a gente quer evitar. Eu estou falando do que um doutor em antropologia brasileiro, Juliano Speyer, chama atenção no seu mais recente livro, Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam, que chega nas livrarias nesta semana, até foi prefaciado pelo Caetano Veloso. Numa entrevista ao portal de notícias DW, Speyer aponta que a elite brasileira tem uma visão estereotipada, pouco esclarecida e muito arrogante sobre a realidade complexa dos cristãos. Num artigo que saiu hoje no Globo, ele vai reafirmar essa posição, vai falar de um preconceito contra os evangélicos e de como esse preconceito influencia nas eleições. Talvez esse debate todo e esse preconceito todo tenha deixado muitos de vocês tímidos de revelarem o seu cristianismo. Talvez tenha feito vocês encasular a fé de vocês. Sem negar os problemas que o mau testemunho da fé às vezes deixa por aí, o antropólogo que não é cristão vai dizer: as igrejas produzem um serviço social público que o Estado não dá conta e para os quais a sociedade brasileira não se mobiliza. É um estado de bem-estar informal, segundo as palavras do antropólogo. Em outras palavras, o cristianismo tem feito muito bem na esfera pública e social. O discurso cristão e a prática cristã saudáveis merecem estar na esfera pública. Mas como, gente? Vou para um segundo ponto do texto, que é o verbo usado pelo autor do livro de Atos, que é Lucas, que estava junto com Paulo nesse dia, que sabia bem como Paulo trabalhava, porque era seu companheiro de viagem, que é o verbo dialegomai. Diálogo, né? E se nós pensarmos em diálogo de forma genérica, já funciona para a gente, para a nossa valorização do que o Paulo fazia. Porque como essa palavra diálogo é importante hoje em dia, em todas as nossas relações, e também no nosso testemunho de Jesus Cristo. Não ataques, não monólogos, mas diálogos. Mas nós podemos ir além e explorar ainda mais essa palavra no contexto do apóstolo Paulo. Dialegomai. Tinha a ver com uma argumentação muito específica naquela época. O diálogo socrático. Já ouviram falar? Que não é apenas um debate, que não é apenas pregação. Paulo não ia ao mercado, à praça, dizia assim: aqui está a verdade, mesmo que ele podia fazer isso.
Sua abordagem estratégica era diferente. Diálogo socrático. O que significa isso? Significa que você faz perguntas. Antes de oferecer qualquer ideia, você descobre as premissas do interlocutor. Você escuta com calma e então você consegue demonstrar os pontos fracos na base destas premissas. Nós estamos novamente na temporada dos debates de candidatos e a gente quase não vê nada nesses debates de dialegomai. Porque cada um tem o seu script, sabe? Cada um já tem os seus pontos de fala, os seus discursos, as suas perguntas pré-ensaiadas e os seus ataques também. O que Paulo fazia, diálogo socrático, era distinto. Escutar, engajar-se no argumento do outro. E isso também nos mostra uma outra coisa, em terceiro lugar, que Paulo acreditava que o Evangelho, a mensagem de Jesus, tinha essa capacidade de desafiar as ideias dominantes. Tinha qualidade no seu conteúdo para fazer frente a qualquer debate. Bem importante para a gente isso. Quantos de nós, talvez, pensamos que o Evangelho, que as doutrinas da nossa fé não possuem credibilidade, qualidade, para entrar em contato com as ideias que fazem parte da cultura ao nosso redor? Sei lá. Talvez foi um professor universitário que nos assustou. Talvez foi uma experiência negativa que nos traumatizou. Paulo está dizendo, o cristianismo tem conteúdo sim. E se tem conteúdo para estar em Atenas, tem conteúdo para estar em qualquer lugar. Por um lado, Paulo está nos dizendo, não apenas pregue, ou seja, fale sem engajamento, sem conhecer as premissas, sem perceber pontos de contato, sem conhecimento de causa. Não passe vergonha abrindo sua boca para falar alguma bobagem. Porém, Paulo vai dizer, por outro lado, não fique quieto. Não se esconda, não se omita, porque temos o que dizer. Temos conteúdo para dialogar. E um último detalhe que eu chamo a atenção nessa introdução, algo bem interessante que nós temos aqui, é a nossa vantagem na posição da história. A gente pode ver isso com uma certa ironia até. Que ironia? A ironia é que Paulo é zoado. Vocês perceberam isso no texto? Ele é zoado lá em Atenas. Ele é zoado na chegada, ele é zoado na saída. Na chegada eles chamam de tagarela, essa palavra que está lá. E na saída, vemos que aquela elite intelectual vai lhe esnobar. A ironia é que 250 anos depois daquele dia de Paulo em Atenas, o cristianismo de Paulo arrebata o Império Romano. E vai transformar completamente as ideias dominantes do mundo inteiro. A arte, a ética, as relações humanas, a filosofia, a ciência, os direitos humanos e a religião. Diante de Paulo, naquele dia, os atenienses riem. Acharam ridículo. Quem em sã consciência, quem no topo da sua inteligência, eles pensavam, acreditaria numa mensagem dessas? 2 séculos depois, praticamente todas as pessoas inteligentes do Império acreditavam. Como isso aconteceu, pastor? Há um grande debate nisso. E um dos ângulos de interpretar é perceber como cada cultura, cada ideologia dominante tem suas fraquezas. As pessoas têm perguntas, gente, elas têm crises, elas têm sonhos, e a cultura dominante tenta responder. Só que a resposta, muitas vezes, da cultura cai por terra com o tempo. Provam-se insuficiente. Chegou o cristianismo e respondeu de um jeito especial, concreto, que fez a diferença. Apontou as fraquezas das ideias e mostrou um caminho alternativo mais belo, mais coerente e mais cativante. Nós vemos isso no texto de alguma forma, vou mostrar para vocês.
Paulo não aborda lá em Atenas todas as ideias, todas as estruturas de pensamento da época, mas ele pelo menos debate com duas, o texto vai nos dizer. O texto nos diz que diante de Paulo tem dois grupos principais conversando com ele: os estoicos e os epicureus. Viram isso? Vamos analisar esses dois grupos e ver o que o Paulo fez. Bom, por questões de tempo, meus irmãos, minhas irmãs, eu vou ser breve e vou ser um tanto superficial. Não tenho como entrar profundamente nessas filosofias. Tenham paciência comigo. Depois vocês tirem suas dúvidas com o nosso filósofo Mateus, talvez, sobre essa questão filosófica. Quem eram aqueles filósofos? De maneira bem genérica, podemos dizer que os estoicos eram os moralistas e os epicureus eram os relativistas. Os estoicos acreditavam em morais absolutos e acreditavam que o significado da vida estava em ser correto e virtuoso. Como a própria etimologia da palavra entrega, os estoicos eram os firmes na vida. Controla a tua vida. Quando passar por um problema, fica firme. Não chora, homem não chora, homem não lamenta, homem não quebra, não deixe nada te abater. O significado da vida para os estoicos, ser forte. Os historiadores vão dizer que aquela ideologia não funcionava, e não funcionou. Por quê? Não funciona para quem sofre. Porque a gente quebra, o ser humano não consegue se controlar o tempo todo. O ser humano não consegue permanecer inabalável, insensível. E quando o cristianismo chegou falando de esperança, falando de vida eterna, de ressurreição, de misericórdia, de humildade, de força na fraqueza, aquela mensagem foi muito mais consoladora e muito mais útil para as pessoas que ousam admitir que sofrem. Como vimos semana passada, os cristãos sofriam de um jeito diferente, sublime, aguentavam tragédias de um jeito que as pessoas se perguntavam como é que eles conseguem? Quem é o Deus dessas pessoas? Então vemos os epicureus. Os epicureus acreditavam que quando você morre é o fim da história. C'est fini. Segundo os epicureus, até pode ser que existam alguns deuses, mas eles não estão perto, eles são remotos, eles não estão envolvidos com a gente. E por isso o significado da vida não é ser forte ou virtuoso. O significado da vida é ser feliz. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Epicureus. Viver a vida do jeito que você quiser. Viver com liberdade para fazer o que der na telha. Carpe diem. Essa vida é tudo que a gente tem, então o que importa é ser feliz, não desperdiça a tua vida. E como acreditavam nisso, vocês podem imaginar que os epicureus davam muito prazer, muita importância para os prazeres do corpo, e muito especialmente para os prazeres do sexo, a liberdade sexual. E intriga isso os historiadores. Como é que pode o cristianismo, com uma visão sobre sexo aparentemente mais restritiva, ter prevalecido? A resposta pode estar no fato de que a visão epicureia do sexo, da vida, trazia uma aparente liberdade momentânea, mas era uma ilusão, porque levava a uma solidão e a um sofrimento a longo prazo. A longo prazo, a vida ou a visão cristã sobre sexo, sobre prazer, sobre vida abundante, traz uma satisfação muito mais profunda e duradoura e democrática. A abordagem dos epicureus funcionava apenas para poucos e por pouco tempo. Era sexista. E essa conversa é importante hoje, porque a revolução sexual que nós enfrentamos no passado, que continuamos enfrentando, porque as pessoas meio que voltaram a essa ideia dos epicureus, e as pessoas embarcaram nessa canoa furada. Ela é parte das nossas conversas, das nossas relações. Nós cristãos
Somos muitas vezes acusados de estar fora de moda com os nossos princípios e fronteiras. Só que nós podemos dizer, já vimos esse filme. E temos motivo para termos as nossas convicções sobre casamento, sobre intimidade, sobre relacionamento, sobre romance, sobre paixão comprometida, saudável e responsável. A outra opção não funciona, gente. Não funciona a longo prazo. É violenta, desumaniza, deixa rastros de sangue, gera lágrimas. As carências da cultura. Outra carência de Atenas. Os estoicos acreditavam que havia uma moral absoluta, e essa moral absoluta era chamada de logos. Logos era o significado da vida. Logos era a estrutura do universo, o motor. E ela deveria ser discernida com muito suor, com muito esforço, com muita contemplação. Ela estava, na verdade, destinada a uma elite. Os cristãos chegaram e disseram, João, Paulo, sim, existe um logos. Existe um significado da vida, uma estrutura por trás de tudo. Mas esse logos é uma pessoa. Esse logos se encarnou. É Jesus. E ele não está disponível apenas para os mais esclarecidos intelectualmente, para os mais capazes de contemplar, de filosofar. Ele está disponível para qualquer criança. O reino de Deus. Para qualquer mulher que na época era escanteada, no mundo grego. Para qualquer pobre coitado, logo estava ali. Vinde a mim. Vinde a mim. Acessível. Através do batismo, o Logos podia ser amigo de qualquer um. Podia ser salvador de qualquer um. Vocês se dão conta como isso muda as coisas? No império? É tão mais acessível, gente. Tão mais acolhedor. É matéria de graça, é matéria de amor. Os estoicos acreditavam na verdade, mas eram frios, insensíveis. Os epicureus diziam, viva do jeito que você quiser, mas eram tão vazios e tão sozinhos. O cristianismo veio anunciando Jesus Cristo, Deus homem, amor, perdão. Nossa cultura hoje também tem fraquezas. Cada cultura tem. Ouça, seja crítico, perceba, veja como o Evangelho responde e entre em diálogo. Segundo ponto, diferencial de Deus, Paulo estava na praça pública quando ele começa em Atenas, na Ágora, debatendo com quem aparecesse. Aí desses debates surgiu um convite prestigiadíssimo. Os filósofos lhe convidaram para um lugar de tapete vermelho, mais sofisticado, uma reunião destinada aos top da sociedade. O Areópago, está lá até hoje, em ruínas. Pense numa academia de letras, pense numa reunião das principais universidades do teu país, numa conferência assim. E após Paulo observar as fraquezas da cultura, ele ganha a oportunidade de falar. Sempre que a gente escuta e se interessa por alguém, eventualmente nos dão a palavra. Espere com paciência por esse momento. Talvez não seja num local sofisticado, para uma audiência seleta, ainda assim, cada oportunidade que derem para você testemunhar Jesus, ela é preciosa nos céus. E lá, no Areópago, na fala de Paulo, vamos destacar o coração da mensagem, o diferencial de Deus. Paulo deu a eles um Deus muito maior do que eles podiam imaginar. O Areópago estava repleto de objetos de culto, estátuas de deuses gregos. E estes deuses eram espinhosos, eles tinham um senso de humor esquisito, eles se ofendiam por qualquer coisa, eles eram excêntricos e egocêntricos, estavam sempre de rixa um com o outro, sempre aprontando um para o outro. Basicamente eles eram uma cópia nossa.
com anabolizante. Mas eles tinham que cultuar aqueles deuses. Tinham que cultuar. Porque tinham que agradar eles para ter algum tipo de benefício, de favor. Você tinha que fazer alguma coisa para o Poseidon para poder ir dar uma aula de vela, Alexandre, no mar. Você tinha que fazer alguma coisa antes para o Poseidon para ter alguma coisa em troca. Mas você não apreciava os deuses. Você fazia por causa do suposto retorno. Você não adorava esses deuses pela beleza deles, pela majestade deles, pelo caráter deles, pela bondade deles. Você não fazia porque eles mereciam. Você cultuava porque era o que todo mundo fazia em troca de algum favor. E aí chega então Paulo para eles e diz: povo de Atenas, eu percebo que vocês são muito religiosos. Estou observando como vocês são religiosos, como vocês têm altares diversos. Tem um aqui que eu prestei atenção. Tem um altar aqui ao Deus desconhecido. A gente não tem certeza exata por que é que lá no Areópago tinha esse altar para um Deus desconhecido. Tem uma tese muito bonita, muito interessante sobre isso. Mas não é o meu ponto hoje. O ponto é que Paulo vê aquele altar e diz assim: aqui tem um sinal para mim. Vocês estão vendo esse altar aqui? Vocês sabem que vocês têm um Deus que vocês não conhecem. Vocês têm um pressentimento que tem um Deus diferente. Só não foram capazes de identificá-lo. Eu estou aqui para revelar quem é esse Deus. E aí Paulo passa a descrever esse Deus. Primeiro de tudo, ele diz que esse Deus é muito maior que qualquer outro. Ele criou o mundo e tudo o que existe. Ele é o Senhor do céu e da terra. Segundo lugar, ele diz: ele não apenas criou tudo, mas não depende de nada nem de ninguém. Ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de algo. Ele é autossuficiente, ele é autossustentável. Ele é soberano sobre todas as coisas. E ele fez o que fez e faz o que faz, diz Paulo, para que as pessoas o busquem. E talvez o encontre, apesar de que ele não está longe de ninguém. Ou seja, Paulo está descrevendo um Deus muito mais transcendente, muito maior do que os deuses que ele conhecia, e ao mesmo tempo muito mais próximo, muito mais imanente. Um Deus que quer comunhão, um Deus que quer relação. E aí Paulo diz então para eles: vocês no fundo já conhecem esse Deus, já têm uma ideia. E aí cita textos, poemas da literatura grega, como seus poetas já expressaram. Os vossos pensadores já mencionaram a existência desse Deus. O que Paulo está fazendo, gente? Paulo está argumentando. Paulo está fazendo um argumento de um Deus que não exige adoração em troca de favor. Merece ser conhecido, merece ser adorado. E o argumento de Paulo, ele vai aqui na mente e ele vai lá no coração. Como assim, na mente? Na mente, gente, porque Paulo está dizendo: eu não estou inventando nada. Eu só estou mencionando para vocês um Deus que já habita, que você já tem pistas sobre ele. Só precisam de mais informações. Ele não está defendendo a existência de um Deus novo. Ele não começa do zero com os filósofos atenienses. Ele fala de um Deus que já habitava no coração deles ou da cultura. E esse é um argumento que nós podemos usar hoje. Com aquele ativista, sabe, daquela causa humana, social, que não está seguro se crê ou não crê em Deus. Para o agnóstico, para o ateu, para o cético da sua fé, da nossa igreja, que tem um monte de dúvidas, mas valoriza valores, ética, que são ideias do nosso Deus. Paulo diria para essas pessoas: você sabe, no fundo, que Deus existe. Vocês estão agindo como se ele existisse. De onde vocês acham que vem o que vocês estão fazendo? Suas crenças, suas ações só fazem sentido se ele existe. Mas vocês ainda não admitem que ele existe. Me deixem ajudá-los a conhecê-lo mais, para que as decisões que vocês já estão tomando tenham muito mais embasamento. Tremendo argumento racional. Só que o argumento de Paulo também tocava o coração.
No versículo 26 ele vai dizer assim: de um só homem ele fez todas as nações para habitarem a terra, havendo fixado os tempos, previamente estabelecido, e os limites da sua habitação para que me encontrem. Do que Paulo está falando aqui, gente? Que Deus planejou, que Deus tem plano. E muitos de nós não gostamos muito dessa ideia, porque isso mostra um Deus que não está preso nas nossas mãos, que não pode ser manipulado pela gente. Deus é outro, Ele tem o seu desejo próprio, que muitas vezes a gente até pode não compreender. Ainda assim, Ele tem o seu plano. A última palavra é dEle. Ele nos convida a agir e nos dá liberdade, mas Ele está por trás, Ele está sentado na cadeira do volante. Há uma tendência da gente abandonar essa verdade que está clara na Bíblia e trocar isso por um Deus menor, por um Deus capacho, por um Deus que cabe nas nossas mãos. Essa é a confusão que um sociólogo chamado Christian Smith, com a sua tese sobre o moralismo terapêutico deísta, vai falar. Cuidemos com essa heresia de um Deus menor, que basicamente é uma projeção do que a gente é e faz. Cuidemos da falsa fé que diz: eu só vou acreditar em Deus enquanto Ele fizer as coisas do meu jeito. Muitos estão caindo nisso, mas não é certo e não faz bem, porque alimenta, gente, ansiedade. Porque no final colocamos nossa fé em nós mesmos, num Deus que nós criamos na nossa cabeça. Se a gente quiser realmente descansar, nós precisamos de um Deus grande o suficiente que nos diga: viva a tua vida, toma as tuas decisões, mas saiba que eu estou conduzindo tudo, que a última palavra é minha. Descanso só vem quando depositamos num Deus, a nossa confiança num Deus que planeja e tem uma vontade e firmeza na sua trajetória, no que quer da história e de nós. A gente pode não gostar de ouvir isso, mas essa é a nossa grande fonte de remédio contra a ansiedade. Remédio para o coração, um Deus presente e grande o suficiente para criar o universo, mas para sustentar, para cuidar de nós no nosso dia a dia. Esse é um Deus que é digno de ser adorado, que merece nossa confiança. Esse é um Deus que pode nos fazer descansar, dormir. Peso da ressurreição. Vocês notaram como é que Paulo conclui a pregação dele? Já vimos que ele faz um diálogo, que ele mexe com as fraquezas da cultura dominante, que ele faz uma preciosa apresentação do nosso Deus. E como é que ele termina? Vocês notaram que ele nem menciona o nome de Jesus? Por que ele não menciona? Porque ele foi interrompido. E por que ele foi interrompido? Desplugaram o microfone dele. Por que interrompe o Paulo? Porque ele menciona algo pesadíssimo, polêmico. Ressurreição. Assim que a ressurreição foi mencionada, as cortinas se fecham. As pessoas começam a zoar. Notem isso, o peso, a polêmica que era a ressurreição. E Paulo não fala da ressurreição como um mero detalhe do cristianismo, sabe? Como um anexo, como um opcional. Paulo usa a ressurreição como a base de todo o argumento dele, de toda a pregação dele. Paulo vai dizer: a ressurreição é a prova da grandeza de Deus. A ressurreição é a prova do seu envolvimento amoroso, histórico com a humanidade. Como é que você pode saber que Deus existe? Quer ter certeza que eu tenho razão? Deus enviou o seu Filho e Ele ressuscitou, é o que diz Paulo. Paulo vai dizer assim: não apenas olhe para as plantas que crescem na primavera. Paulo poderia dizer assim: esperem para ouvirem falar do DNA, do genoma humano. Paulo poderia argumentar assim, porque a criação
com toda a sua beleza, testifica da existência de Deus, sinaliza para a existência de um Deus amoroso e criativo. Mas Paulo não faz isso. Paulo vai lá no tutano. Paulo aponta a ressurreição que é contrária a como o mundo funciona. As coisas morrem neste mundo, se decompõem. Morte é morte, mas não no domingo de Páscoa, vai dizer Paulo. Morte é morte, mas não no terceiro dia, no bendito dia que Jesus Cristo se levantou dentre o mundo dos mortos. Isso pode ser polêmica para os gregos, pode soar ofensivo para racionalistas, para cientificistas, pode ser bom demais para ser verdade, para a gente acreditar, mas para Paulo não é corneta, é informação, é fato. A ressurreição, que altera tudo na vida, toda a conversa religiosa. Fora do cristianismo, as pessoas argumentam: eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio naquele outro, e eu gosto disso, eu não gosto daquele outro. Só que aí vem Paulo e diz: para com tudo de preferência, de conversa, porque Deus enviou o seu Filho, e o seu Filho ressuscitou. Um homem foi enviado dos céus. E ele se encarnou, e ele viveu de uma forma espetacular, e ele morreu numa cruz, e ele ressuscitou. E se isso é verdade, vai dizer Paulo, esquece os teus gostos pessoais, esquece uma religião de eu quero isso, eu quero aquilo. Claro que os atenienses retrocederam, e muitas pessoas ainda hoje retrocedem, porque a ressurreição é polêmica, ela é pesada. Só que se ela é verdade, como nós acreditamos, ela muda tudo. Minha vida se dobra a ela. Flannery O'Connor tem um romance chamado Um Homem Bom é Difícil de Encontrar. Se encontra, inclusive, na Amazon. É sobre um criminoso que escapou da prisão. Ele é chamado no livro de O Desajustado. E ele captura uma família que vive perto da floresta, eu acho. E na história, esse desajustado, ele tem uma gangue que vai arrastando um por um dos membros daquela família para dentro do mato e dá um tiro e mata, um por um. Enquanto que isso vai acontecendo, essas mortes todas, o desajustado, o líder da gangue, conversa com a avó da família, a matriarca, e ela suplica pela vida dela. Eu sei que você é um bom homem no fundo, eu vou orar para você, você precisa de Jesus, está no livro. E quando ela menciona Jesus, o desajustado basicamente diz: é justamente Jesus quem desequilibra a balança. Porque se ele fez o que disse que fez, então a única coisa que nos resta é deixar tudo que a gente está fazendo e segui-lo, e submetê-lo. Só que se ele não fez o que ele disse, então nada tem sentido, e cada um pode desfrutar a vida como bem entender, mesmo que isso significa matar uma família inteira e botar fogo numa casa. A autora Flannery O'Connor, numa de suas cartas, explica o significado daquele livro. Ela escreve: a história é um duelo entre o desajustado e a avó, entre as crenças superficiais da avó e o desajustado, quem mesmo sem seguir a Jesus entendeu o peso que Jesus tem na história. O criminoso viu como a ressurreição polêmica é pesada, porque se Cristo não ressuscitou, cada um pode viver como bem entender. Eu escolho isso, eu escolho aquilo, eu faço o outro. Mas se ele fez o que ele disse que ia fazer, então abandone tudo e siga ele, sem meios termos, sem ressalvas. Vocês enxergam o peso da ressurreição? A ressurreição de Cristo já reivindicou a tua alma, a tua agenda, teu casamento, teu dinheiro, teu trabalho,
tua ideologia. Irmãos, não sejamos como a avó do romance, uma crença superficial. Sintamos o peso que Paulo deu, que a Bíblia dá, para a ressurreição de Jesus Cristo, um Deus vivo, real, vivo e ativo. Porque se essa ressurreição não aconteceu, não tem sentido. Somos os mais infelizes seres humanos, diz 1 Coríntios. Mas se ela aconteceu, e ela aconteceu, dobremos nossos joelhos, submetamos nossas vontades, abramos nossas bocas em diálogo, ainda que sejamos zoados. Amém.